pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Giovanni Oliveira falando da Oliveira Imóveis, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aumento do número de casas para alugar em Portugal. E claro que a gente vai falar isso depois da vinheta, né, nossa tradicional vinheta. Mas antes de chamar a vinheta eu queria falar, será que esse número que aumentou, que está aumentando, ele realmente é real ou é só ali uma firulinha do mercado? Eu deixo a pergunta para vocês responderem aqui no comentário após assistirem o vídeo e terem a minha opinião. Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Então, bora pra vinheta. Então, pessoal, segundo o site do Idealista News, né, um dos maiores portais de informação do ramo imobiliário aqui em Portugal, o número de casas para alugar, arrendar no país, como a gente chama, teve um aumento, né, a oferta disparou, como eles falaram na reportagem, de 55% no último ano. Ou seja, em relação ao estoque de casas que tinha para alugar em 2022, em 31 de dezembro de 2022, e o número de casas disponíveis para alugar em 31 de 12 de 2023, ou seja, mesmo período de comparação, né, um ano inteiro, o número aumentou 55%. Ou seja, vamos supor ali que a gente tinha 10 mil casas para alugar no país. Quer dizer que a gente subiu para 15.500 casas, mais ou menos. Eu não sei se minha matemática está certa, não. Ou seja, a gente aumentou 55%. Agora, o número, quando a gente fala, ele parece muito expressivo, né? Pô, aumentou 55%. Só em Lisboa, a reportagem diz que subiu 63%. Parece, sim, um número muito bom, muito promissor. Quem está querendo vir para Portugal pensa, pô, então agora eu não vou ter problema em achar imóvel, agora vai ser tranquilo, posso ir sossegado sem mexer com o planejamento da parte imobiliária, que eu vou chegar lá e aumentou o número de casas. Não. Infelizmente não é assim, tá, gente? Porque os números de casa, embora teve esse aumento de 55%, ele ainda é muito baixo. E esse é o grande problema do país. E eu falei, pô, essa reportagem é interessante, eu acho que eu tenho que falar sobre ela, porque mesmo ela sendo interessante, ela joga nas pessoas que não têm o conhecimento uma perspectiva, uma ideia errada sobre o país. Ah, Giovanni, como assim? Aumentou 55%, o número tá bom, eu não vou mais ter problema em achar casa. Não, gente, não é por aí, não é assim. Vale lembrar que, se eu não me engano, 70% da população do país vive na zona litorânea de Portugal. Só 30% vive do lado, né, interno do país, ali, sentido Espanha. E isso faz uma pressão, coloca uma pressão muito grande sobre o mercado imobiliário da zona do litoral, que, acredita ou não, é a zona mais desenvolvida do país, né? É a mesma coisa você falar, mora mais gente em São Paulo ou mora gente lá numa cidadezinha de São Paulo, divisa com Paraná? Claro que é em São Paulo capital. As pessoas que moram mais pro interior, você vai ter cidades menores, cidades com uma população menor. E esse número explica um dos grandes problemas dessa reportagem, o percentual, né? O percentual parece que é algo gigantesco e não é. A gente teve cidade nessa reportagem, regiões nessa reportagem, que o aumento foi de 115%, ou seja, se tinha ali 10 mil casas, agora tem 20 mil casas e mais um tiquinho, né? Porque foi 115%. Ou seja, mais do que dobrou. Gente, um lugar que tem pouquíssima casa, dobrar continua sendo nada do mesmo jeito, né? Ah, eu tenho aqui o sonho de comprar uma moto. A moto custa 10 mil euros. Eu tenho 2 mil euros no meu bolso. Eu dobrei o meu número, fui para 4 mil euros. É suficiente para comprar a moto? Ainda não. Ou seja, é um número que mostra uma ideia de, o número aumentou, o número dobrou, o número foi sensacional, mas ele ainda é insignificante. Ou seja, ele ainda não é necessário, suficiente, melhor dizendo, para cobrir a real necessidade do país, que é a habitação. A gente tem um problema muito grande no país, que é realmente a falta de unidades para as pessoas morarem, as faltas de moradia. O governo está tentando criar formas de, com esse assunto da habitação, trazer à tona soluções mais práticas para construção de casa, que é o plano Simplex, que vai facilitar ali um pouco da burocracia do processo.
tem as tratativas de colocar Airbnbs que não tiveram as licenças renovadas com menos impostos ao serem transformados em estabelecimentos que vão ser para arrendamento tradicional, né? Lembrando que o arrendamento no Airbnb é chamado de alojamento local, é um alojamento temporário, né? Nesse regime eles pagam um imposto específico sobre recibos que eles emitem, e no arrendamento é outra regra de imposto, né? No IRC, no IRS, por aí vai. Quando você converte um estabelecimento que é Airbnb para um alojamento, para um arrendamento tradicional, você paga menos impostos, podendo ficar até isento de imposto. Estão tentando, tá dando muito certo? Ainda é cedo para falar. Alguns proprietários realmente estão optando por isso, graças à isenção de impostos, mas outros ainda não vê com bons olhos. Outra também tentativa do governo é justamente o PRR, né? O PAA, quer dizer, perdão. É o Plano de Arrendamento Acessível, que esse sim eu bato na tecla também desde quando ele foi criado. Eu já falei em vários vídeos do canal sobre ele. Também não teve larga adesão dos proprietários, né? Tem menos impostos, mas o proprietário tem que colocar o preço do aluguel acessível, como o próprio nome já diz, né? Programa do Arrendamento Acessível. Isso faz com que o proprietário pense, tá, eu vou ter pouco imposto, mas eu também estou ganhando menos. Então é mais fácil eu ter mais imposto e cobrar caríssimo do que não ter imposto, mas comprar pouco. Se eu cobrar muito, mesmo tendo imposto, eu ainda ganho bem. Então o plano, na prática, também não teve muita adesão. E esse, pessoal, é o maior problema do sistema aqui em Portugal, né? O sistema do governo, para tentar mexer nesse mercado que está tão aquecido. E ele está aquecido por quê? Porque no final das contas, Portugal precisa de imigrantes e o próprio país faz a pressão em cima do mercado imobiliário, trazendo mais gente. Imagina, um país que mais perde população do que ganha, ele não era para estar tendo um problema na parte de imobiliário. Concordam comigo? É uma conta muito assim, eu sei que não é uma conta simples, mas pensando de uma forma geral, uma forma bem macro, a conta fica muito simples. Se você está perdendo população, quer dizer que as habitações que você tem são suficientes, ou pelo menos eram para ser suficientes. Agora, à medida que você precisa de gente e está chegando gente com mais facilidades do que se constrói, é claro que essa conta não vai fechar. E esse é o grande problema de Porto, é precisar dessa mão de obra. O dia que o país não precisar dessa mão de obra toda vindo para cá, aí sim a gente pode começar a ter o país diminuindo essa pressão sobre o mercado imobiliário, e aí sim ver de repente uma queda dos preços dos imóveis e tudo mais. Mas por hora, por enquanto, não faz sentido. O país precisa dessa mão de obra, precisa das pessoas vindo para cá, e automaticamente as pessoas precisam dos imóveis. E isso é a grande pressão hoje. As cidades que tiveram a melhor oferta, digamos assim, de imóveis hoje, com um acréscimo de imóveis no mercado, foram justamente as três que não são tão queridinhas do povo igual Lisboa, que é Viseu, Porto e Braga, né? Me surpreendendo um pouquinho Viseu, para ser bem sincero. Porto e Braga, na minha opinião, já era muito claro que estaria nessa lista, porque é onde as pessoas querem vir, mas também há uma rotatividade legal de pessoas, então é normal pela rotatividade você ter o imóvel ficando vago. Viseu realmente foi uma cidade que me surpreendeu. Viseu realmente eu não achei que teria essa variação na oferta tão grande. Agora, por outro lado, também demonstra que as pessoas podem estar desistindo de Viseu. A procura por lá continua, mas as pessoas estão desistindo de Viseu, que é um caso também que eu já vivenciei com amigos meus que não foram clientes, até teve um caso que foi cliente, mas amigos meus que moram em Viseu e que falaram, Giovanni, eu tô aqui em Viseu, mas eu vou sair de Viseu. Viseu é muito fria, Viseu é muito parada, ou então Viseu é agitada demais pro meu gosto, Viseu é quente demais pro meu gosto. Ou seja, a cidade não agradou tanto e a pessoa depois de um tempo saiu. O que acontece em qualquer cidade, isso é normal também, não é problema, isso é uma coisa normal. Mas claro, uma cidade que não tá tão na vista de grandes youtubers que falam a respeito das cidades, igual a gente vê alguns, né, acaba por colocar a cidade como uma opção, e aí a pessoa então se perde na hora que ela chega mesmo e não era bem isso que eu queria. Ou seja, é uma cidade que entrou na lista que me chamou a atenção, porque não era normal. Agora, cidades que mais perderam oferta, né, que o número diminuiu. Curiosamente, 2 delas são nas ilhas, e isso eu falo também é
muito tempo e é por isso que a gente não atende as ilhas, né? Eu já tive gente que mora na ilha querendo trabalhar na Oliveira Imóveis, querendo ser colaboradora da Oliveira Imóveis. Eu falei, não, as ilhas a princípio eu não tenho tanto interesse assim de atender no arrendamento principalmente. Na compra a gente atende sim, a gente tem gente lá, mas no arrendamento não faz questão. Por quê? Porque é muito fechado, é uma comunidade muito fechada. Então, todo mundo conhece todo mundo, é uma ilha, né? Todo mundo conhece Ciclano, que é filho de Beltrano, é neto de não sei quem, que é amigo do João da padaria, do Manuel da esquina. Então, isso gera um pouco de uma rotatividade muito pequena, porque todo mundo troca entre amigos mesmo. Então, a quantidade de imóveis disponíveis no mercado diminuir nessas regiões é algo completamente normal, algo completamente esperado, porque não tem tanta rotatividade assim. Agora, em cidades que tem mais rotatividade, isso é normal. No meu ver, na minha análise, isso é algo normal de acontecer, tá? Não é problema não. Agora, a oferta dos arrendamentos, ela cresceu sim na maioria dos distritos, né? A gente tá falando em mais de 18 e o Idealista mostrou que a queda foi somente em 4 deles, ou seja, é um número realmente bem interessante, porque a gente teve só 4 crescendo, né? Caindo um número de oferta e 4 aumentando. De novo, isso a princípio mostraria que o mercado tá o quê? Que o mercado tá começando a ceder, na teoria. Na prática, os números reais não foram divulgados pela notícia, então a gente não tem como ter uma noção real do quanto isso vai pesar no mercado imobiliário. E ao meu ver, não pesa nada, porque a demanda de gente chegando, ela realmente é muito superior, tá? Agora, em termos de distrito, e aí a gente entra numa outra coisa, né, mais complicada ainda. Em termos de distrito, o distrito que mais aumentou o número de oferta foi Porto e Braga. E aí mudou a ordem. Viseu também apareceu no pódio, mas ficou em terceiro lugar. Gente, nesse ponto, Viseu era o primeiro na capital, né? E quando ficou em distrito, ficou em terceiro. Nesse ponto é que a pesquisa para mim, e eu realmente falo assim, a pesquisa para mim, ela tenta dar um norte, mas no final das contas, na minha opinião, ela só confunde todo mundo. Quem tá vendo, eu acho que esse tipo de informação, e por isso eu quis fazer o vídeo sobre essa notícia, só confunde a cabeça de todo mundo. Porque no final das contas, você tem uma reportagem que faz a pessoa ficar esperançosa, mas que depois você não tem um número real ali palpável para falar, porque você só tem termos de porcentagem. Quando a gente fala de distrito, a gente tá falando de uma coisa muito ampla. O próprio distrito de Viseu, o distrito de Porto, a gente tem muitas cidades concentradas junto ao porto, né? A gente tem Gondomar, a gente tem Valongo, a gente tem Matosinhos, a gente tem Vila Nova de Gaia, a gente tem Santo Tirso, que ainda tá colado, a gente tem Amaia, né? A gente tem Vila do Conde, Póvoa de Varzim, que já não tá colado, mas também tá ali com a linha do metrô, né? Do metro, como a gente chama aqui, chegando até lá. Mas quando a gente vai para leste, a gente tem Paredes, a gente tem Amarante, a gente tem Penafiel, a gente tem Marco de Canaveses, ou seja, a gente vai tendo cidades que vão ficando muito isoladas. E quando você vai ver, são cidades de 10 mil habitantes, cidades de 15 mil habitantes, cidades que não tem muita indústria, cidade que vive praticamente de forma rural. Então você fala assim, Giovanni, mas então eu vou para Marcos Canaveses. Vamos pensar assim, vou para Marcos Canaveses. Gente, a oferta de casa, a oferta de imóveis numa cidade do interior, ela é muito limitada, ela é muito pequena. Então você fala assim, Giovanni, eu vi aqui, eu achei um imóvel em Marcos Canaveses por 400 euros, um T3 por 400 euros. Ok, você achou. Agora tenta alugar lá para você ver se você vai conseguir. Tenta chegar lá e ver se vai ter imóvel disponível. Nenhuma imobiliária vai ter. Por quê? Porque não tem rotatividade quando a gente fala no interior. Então é muito complicado. E aí você pega uma reportagem dessa que fala que o número chegou a 82% de mais ofertas no mercado. 82% de mais imóveis no mercado. No todo o distrito do Porto. E aí você pensa, em Marcos Canaveses tinha 10 imóveis para alugar em 2022. E em 2023 teve, por exemplo, eu falei 10, né? Teve 18, ou seja, um aumento de 80%. E a pesquisa mostrou que foi um aumento de 82%. Ou seja, o aumento foi de 82%. Mas você saiu de 10 casas para alugar para 18. Isso não é significativo. Isso não é um número que cobre as 300, as 500, as 5 mil
famílias que querem ir para o lugar. Que, claro, não é Marcos Canavese, 5 mil famílias querendo mudar. Mas só para entender a colocação, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de reportagem, e assim, querendo ou não, quem sou eu para falar, né? Giovanni, pequenininho, tem uma imobiliária nanica no país e tudo mais, não tem relevância nenhuma no mercado nacional, mas eu acho esse tipo de reportagem muito mais maldosa do que de fato querendo ajudar, querendo contribuir. Eu querendo meio que julgar um dos maiores portais do país, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, tá? É muito fácil falar quando a gente está falando de porcentagem. Porcentagem as coisas parecem ser lindas e maravilhosas. Mas e quando a gente fala de números reais? Como é que foi isso? Realmente é um número que representa a quantidade de gente que chega, por exemplo? A ideia da reportagem em si, ela é ótima. Mas por que não também cruzar os dados, né? Teve um aumento de oferta na cidade de Porto, por exemplo. O aumento na cidade de Porto foi de 113%. Mas, em compensação, o número de gente procurando casa subiu também de 5 mil pessoas para 30 mil pessoas. Vai adiantar o número ter subido 115%, 113%? Ele dobrou só. Mas o número de gente procurando casa mais do que triplicou. Ou seja, só dobrou de um lado e mais do que triplicou do outro. A gente então tem uma diferença ainda de 100, né? De uma proporção ainda de mais uma vez a falta de casas no mercado. E é isso que é relevante, é isso que é legal de tentar trazer. É uma informação cruzada, de forma com que a pessoa realmente que está querendo vir, que está na internet buscando informação, que está tentando se informar para fazer um bom planejamento, tenha a capacidade, tenha a condição de fazer esse estudo melhor e se planejar melhor. Porque não é fácil mudar de país, muito menos mudar de país quando você está se baseando em informações erradas ou sem critérios ou, no mínimo, estranhas, como foi essa reportagem. Então, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para quem quiser clicar lá e ver e tudo mais, mas como eu falei, os números são só porcentagem, não traz o número real. E mesmo que trouxesse o número real, não mostra a quantidade de gente procurando imóveis. E isso é a grande pressão no mercado, como eu falei mais ou menos no início do vídeo. A pressão do mercado tá não só na falta de imóveis, mas na alta procura por esses imóveis. Se o país não tivesse trazendo gente, essa falta de imóveis não seria problema, porque o país está diminuindo. Então isso por si só não seria problema. O problema é estar chegando gente demais numa velocidade, numa quantidade que o mercado imobiliário não consegue cobrir. Esse é o problema real do país. A falta de imóveis que é cada vez mais sentida por quem chega. E chega gente o tempo todo. Gente, obrigado por quem chegou até o finalzinho do vídeo. Deixe nos comentários aqui a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Giovanni, acho que você viajou na maionese. Giovanni, você falou tudo, é isso mesmo. Deixem aí a opinião de vocês, eu vou ter o maior prazer em responder cada um. Vou adorar fazer um vídeo mais específico, mais detalhado, falando um pouco sobre o conteúdo. Vou deixar de novo aqui o link embaixo para vocês verem a reportagem por vocês mesmos. E agradeço todo mundo mais uma vez que chegou até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.